Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho do dia de ontem, tá bom? Vocês sabem, né? Tá começando a aparecer um montão de gente aí. Vocês sabem que eu sou meio litúrgica, né? Por isso lá o nome do meu segundo livro. Bom dia, Simone, Aline, Ulisses, eu tô vendo aqui. Então, ontem foi o dia do Pentecoste. Bom dia, Fátima Santos. Bom dia, Josi. Tá aparecendo para mim também o Marco. Bom dia. Bom dia, Marco. Então, hoje a gente vai fazer como fizemos da última vez, né? Alguém avisa aí, até 5 minutos eu vou dando bom dia, de tolerância, igual aula. Depois eu sigo e no final agradeço para todo mundo, tá bom? Vai avisando aí a quem entrar depois, e no final vou agradecendo. Bom dia, France, Vera. Muito bem. Então, ontem, obrigada, Josi. Ontem foi o dia de Pentecostes. Bom dia, Luciana, Mateus. Ontem foi o dia de Pentecoste. Bom dia, Lília. E nessa manhã eu quero falar acerca disso, tá? Essa questão do calendário litúrgico, ela não é à toa, né? São festas que eram comemoradas no antigo Israel. E aí, até hoje, isso é comemorado. Bom dia, Érica, Paz, Maísa, bom dia, Neia. Vamos lá, Liliane, já falei. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê algumas festas no calendário litúrgico, a gente fala assim, isso aí é da igreja católica. Não, isso aí é da igreja cristã. Porque a gente está numa cultura judaico-cristã. Então, muitas coisas que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento, como as festas, né? Principalmente Páscoa e Pentecostes. A festa dos tabernáculos a gente não comemora, mas deveria, porque tem um significado bonito, né? A gente vai falar de Pentecoste hoje, mas deixa eu falar de tabernáculo rapidinho. Nosso texto é Atos capítulo 2, tá bom? Nosso texto é Atos capítulo 2. E a festa dos tabernáculos era a festa de eu pensar, né, na provisão de Deus, de eu pensar que eu preciso de Deus em todas as coisas, né? Eles habitavam em tendas durante uma semana para ficar totalmente dependente de Deus. Então isso é muito legal, tá? Bom dia, Luísa Mesquita, um bom dia aí, ó, pro Caleb. Bom dia, Aline Miguel, Josilene, Ademilde, vamos lá, Alessandra, Miriam. Então, até 5 minutos vou dando bom dia, depois eu vou diminuindo esse tempo cada vez mais, tá bom? Porque, bom dia, Milton, vai dando bom dia aí, e aí no final eu retomo e vou falando, tá bom? Bom dia, irmã Elvira. Nosso texto, então, é Atos capítulo 2, festa de Pentecostes, que foi no nosso calendário, foi ontem, né? E aí, então, quem tá chegando, vou dar bom dia no final, agradecendo já pela presença, tá? Bom, então vamos falar de Atos capítulo 2, há uma série de lições, talvez a gente divida essa live entre hoje e quarta-feira. Lembrando que live agora, segunda, quarta e sexta, até segunda ordem de Deus, tá bom? E na terça e na quinta, vocês acessam aqui ou lá no YouTube,
tá? Vocês acessam aqui, vai ter um link para o YouTube, onde eu vou lá já deixar uma mensagem gravada para vocês. Algumas pessoas gostaram muito daquele formato, tá? Então, a gente vai tentar fazer os dois formatos, tá bom? Porque aí essa coisa da live também é legal, né? Bom, então vamos lá. Atos capítulo 2, quero que você abra a sua Bíblia. E talvez a gente divida, como eu falei, entre hoje e quarta-feira, tá bom? Hoje, quarta-feira, se não der, porque eu anotei muita coisa acerca do que está acontecendo aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção em Atos capítulo 2, tá? E é por aí que eu vou seguir o meu raciocínio aqui para a gente fazer essa live. Atos capítulo 2 tem duas perguntas acerca do que estava acontecendo ali, tá? As nossas lições vão ser em cima dessas perguntas. A primeira pergunta que aparece em Atos capítulo 2 está no versículo 12, tá? Eu vou voltar ao texto e a gente vai ler o texto todos juntos, tá bom? Mas no versículo 12 diz assim: todos, quem são esses todos? Você que já conhece o texto, as pessoas que estavam ali vendo o que estava acontecendo, quem já vai dizer? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Caramba! O que será que isso quer dizer? Obrigada, Simone. Então, quem chegou depois, eu vou dar um bom dia lá no final. Então, fica comigo até o final. Fica aí que eu vou rolando e vou dando bom dia depois, tá bom? Vamos lá. Eu sei que vocês estão aí comigo. Bem, então, a pergunta é: o que será que isso quer dizer? Atos capítulo 2, versículo 12, parte B. Olha só. Estava acontecendo uma coisa, ali a gente já vai ver o que é, em Atos capítulo 2, e surge essa pergunta: o que será que isto quer dizer? Bem, e aí existe uma segunda pergunta em Atos capítulo 2, versículo 37. A segunda pergunta é: que faremos, varões irmãos? Ou que faremos, irmãos? Ou o que faremos? Essas duas perguntas são muito interessantes em Atos capítulo 2, tá? Então, o que será que isso quer dizer? Atos 2, versículo 12. E que faremos, irmãos? Atos 2, capítulo 2, versículo 37. Tá? Quem chegou depois, vou dar bom dia no final. Vamos lá. Atos capítulo 2 vai começar falando: ao cumprir-se, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente, já tem duas marcas espaciais, não tem? Qual é a primeira? Desculpa, temporais. Qual é a primeira? Que dia é esse? Dia de Pentecostes. Versículo 1. Você que já conhece o texto e sabe o que é dia de Pentecostes, bom. Você que não conhece o texto e não sabe o que é dia de Pentecostes, vamos lá explicar. No Antigo Testamento, ontem, quem estava com a gente na escola dominical, eu falei um pouquinho sobre isso. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 23, que é o livro que fala das festas, né? Esse povo de Israel era festeiro, gente. Era festa o ano inteiro. Né? Lembra lá que os casamentos duravam 7 dias. Então,
Em Levítico 23, fala primeiro do sábado, que era o momento de você parar, ficar junto com a família, não trabalhar, agradecer a Deus, ler os textos, Então tinha tudo isso em Levítico capítulo 23. Quem está entrando agora é Atos capítulo 2, é nosso texto. Mas estou falando das festas de Israel. Então, primeiro o sábado, Levítico 23. Depois a festa da Páscoa e dos pães sem fermento, para comemorar a libertação do povo lá do Egito. Depois vinha a festa das primícias. Eu tenho que entender isso para entender Pentecostes, tá? Bom, tinha ali a festa da Páscoa e, ao que parece, a festa das primícias eram junto à festa da Páscoa. Ela no sábado imediato à festa da Páscoa, tá? Isso está em Levítico capítulo 23, no versículo 12, tá? Vou ler o 10. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. E aí o sacerdote vai mover o feixe para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado, portanto, no domingo, primeiro dia da semana. E aí, que primícia era essa? Então, o que ele está dizendo? Quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, vocês plantarem, quando vocês colherem a primeira colheita, que é os primeiros frutos, ou os primeiros feixes, no caso aqui de trigo, de cevada, vamos pensar no pão, que é o alimento mais importante desse momento, é o pão. Então, eles pegariam isso, levariam para o sacerdote e o sacerdote ofereceria essa primícia a Deus. Depois, esse pessoal ia ficar 50 dias colhendo, tá? 50 dias. Portanto, Pentecostes. Claro que aí o nome em hebraico é Shavuot, tá? Shavuot, que são as colheitas, a festa da colheita, tá? No caso, o nome grego, que é esse, Pente, vem de 5 ou 50, tá? Então, Pente é 5 e Pentecoste é 50 em grego. Então, simplesmente em grego significa 50. Que 50? 50 dias após essa primícia, tá? Então, passando 7 semanas, diz aqui Levítico 23, versículo 15, contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, o domingo lá que o sacerdote ia entregar a primícia, a partir do dia em que trouxeram o feixe da oferta movida, da primícia, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias, então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Então, esses 50 dias era o tempo que eles estariam colhendo. Mas onde é que eu quero chegar? Atos capítulo 2, então, esse dia de Pentecostes, esses 50 dias, no caso aqui, após o domingo da ressurreição de Jesus. Tá começando a ligar as coisas? Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, tá certo? Aquele domingo, aquele primeiro dia da semana, é o dia em que a primícia. Quem é a primícia? O próprio Jesus. A primícia vem. A primícia aparece nascida, renascida, ressuscitada. A primícia, então, é Jesus, tá? O primeiro fruto. Então, esse fruto vivo, Quem chegou agora, vou dar bom dia no final. Vamos lá. Então, esse fruto vivo é o próprio Jesus.
E aí Jesus ressuscita. O início do livro de Atos diz que Jesus ficou 10 dias com eles, falando com eles, e depois se passaram 40 dias. Portanto, 10 mais 40, 50. E aí se cumpre o quê? O dia de Pentecostes, tá? Então, vou até ler isso. Atos capítulo 1. Quem entrou agora, nosso texto é Atos 2, mas eu estou explicando aqui o Pentecostes, tá? Atos capítulo 1, versículo 3, o autor do livro de Atos diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, olha a primícia aí, aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, 40 dias e depois, mais à frente, vão passar mais 10 dias e aí vai vir o dia do Pentecoste, contando 50, tá? 50 dias. Bem, no livro de Levítico, então, esses 50 dias seriam o dia da festa da colheita, de tudo, não só a primícia, mas há 50 dias colhendo. E o que aconteceu em Atos capítulo 2? Uma primeira grande colheita. Pedro vai pregar, a gente sabe isso, né? Vai expor a palavra com uma sabedoria incrível, que a gente vai ver já já. E no final vem a segunda pergunta do texto, como eu falei. Atos 2, capítulo 37. Que faremos, irmãos? E aí Pedro responde: arrependam-se ou arrependei-vos, né? Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós já vamos lá, tá? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Em Atos 2, capítulo 41, finalzinho diz que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças. Então, 3.000 pessoas, tá? E aí, então, o que significa essas 3.000 pessoas? A colheita do dia de Pentecostes, que agora é colheita de gente. Esses frutos agora são gente. O primeiro fruto, a primícia, Jesus. Depois de 50 dias, 3.000 pessoas. E o texto vai dizer que depois é colheita, colheita, colheita o tempo todo. Então, o significado que liga a chave, vamos dizer assim, que liga Atos 2 a Levítico 23, do 15 ao 24, tá? É isso. Jesus é a primícia e essas 3.000 pessoas são a grande colheita no dia de Pentecostes. É por isso que tudo acontece no dia de Pentecostes. Então, a gente está em um versículo só e já foi isso tudo, tá bom? Então, a gente está percebendo aqui o que está acontecendo e que está ligando os dois textos, tá bom? E, para a gente terminar essa parte e depois ir para o texto. Quando esse pessoal é agregado, vamos dizer assim, àqueles que já estavam ali e que já acreditavam, né, no caminho, porque nesse momento aqui eles não são chamados de cristãos, eles são chamados de aqueles que seguiam o caminho, porque Jesus é o caminho, certo? Bom, em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, está falando de como é que esse pessoal agora recebe uma vida diferente, tem uma vida diferente, uma vida nova, e isso vai reverberar, isso vai para fora, tá? Isso vai para fora.
De que maneira? Atos capítulo 2, verso 42, diz que aquele pessoal perseverava na doutrina dos apóstolos, portanto, no ensinamento, na comunhão, portanto, em estar juntos, no partir do pão, portanto, comer juntos, e nas orações, portanto, orar juntos. Estava todo mundo junto o tempo todo. E quando essa união acontece, o que acontece também? Que eu tenho que ir lá no Levítico 23 também, tá? O que acontece? Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos os que criam, todos os que acreditavam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. O pessoal ficou tão desprendido da sua própria vida e cumpriram tanto o mandamento de Jesus, quando Jesus diz, Mateus 22, 38 a 40, Marcos capítulo 12, verso 30 e 31, ama teu Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. O pessoal ficou tão envolvido com isso que o que aconteceu? Os que tinham demais, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha só. Então, eles começaram a olhar até a questão da justiça social e invadiu o coração desse pessoal que foi tocado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia da colheita. E aí vou voltar em Levítico 23 para fechar esse início, essa parte da explicação, tá bom? Levítico 23, versículo 22, diz assim, eu amo este versículo que diz assim, quando vocês fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo. Eu li isso ontem na escola dominical. Nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ora, eles estavam comemorando a festa da colheita, todo mundo feliz, alegre, satisfeito, mas no meio dessa alegria, a generosidade estava presente. E isso aconteceu direitinho em Atos capítulo 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Levando a gente lá no início dessa festa, na simbologia dessa festa, né? E trazendo agora para Atos capítulo 2, mostrando que tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Às vezes, quando a gente fala de Pentecoste, a gente pensa só no Espírito Santo, naquela alegria, foram capacitados para falar em outras línguas, aquela coisa toda. Mas não é só isso. Quando eu recebo esse Espírito Santo, uma generosidade acontece dentro de mim. Talvez uma generosidade que eu não tinha antes, ou uma generosidade que eu já possuía e agora essa generosidade aflora, aumenta. Eu começo a olhar para as coisas, né? A gente, antes dessa coisa do Covid-19 acontecer, um grupo da igreja, tal, a gente já estava muito nessa coisa do destralhamento, né? Não sei se Beto tá aí, no final é que eu vou ver todo mundo. De eu tirar de casa tudo aquilo que eu tenho demais, que eu não preciso. É roupa, lençol, toalha, objetos. Eu me lembro que chegou uma família de venezuelanos na igreja, foi lá num culto, e eu tinha separado um monte de coisa que eu trouxe do Rio, para cá, para onde eu moro agora. Então eu tinha coisas duplas, coisas em dobro,
2 conchas, 2 colheres grandes, o quê? Objetos, coisas, objetos. E eu já tinha separado isso. Quando disseram que aquela família tinha perdido tudo, aí eu fui lá, peguei aquele negócio todo. Não tô falando isso para me engrandecer, não, tá? Tô falando isso só para dar um exemplo de um movimento que já vinha acontecendo dentro de mim. E aí Deus separou quem é que ia receber aquelas coisas. E aqui é isso que está acontecendo. O pessoal está percebendo o que tem de mais, e aí vende propriedade. Logo depois vai vir o exemplo do Barnabé, que era rico, lá em Atos capítulo 4, verso 32 em diante, e que vai fazer isso. Não diz que o Barnabé vendeu tudo que ele tinha, mas diz que o Barnabé tinha um campo fértil e ele vendeu aquele campo para poder ajudar o pessoal. Então, isso já estava lá em Levítico capítulo 23. Então, o que Deus está dizendo? Vocês têm um campo, né? Vamos pensar. Aqui, ó. Vocês têm um campo. Então, o que vocês vão fazer? As beiradas do campo, vocês vão deixar. Não vão arrancar, vocês vão deixar as beiradas. E dentro do campo, no meio, vocês vão tirar as espigas enquanto estiverem colhendo. E se cair espiga no chão, vocês vão deixar. Porque vai ter aqueles pobres e estrangeiros que não tinham como se sustentar. Alguns vão vir pela beirada do campo e vão colher. E outro grupo vai entrar pela plantação e vai pegar tudo que está no chão. Isso acontece aonde? Lá no livro de Ruth, que é a palavra respigar. O que é respigar? É pegar o que está no chão ou ir pelas beiradas do campo, pegar o que deixaram lá. Já era costume. Eu conheci um casal de missionários da Itália. Isso tem uns 8 anos, mais ou menos. Eu conheci na PUC. E eles já bem idosos já, pela 60, quase 70 anos. E eles disseram uma vez que lá na Itália, lá na parte do campo, ainda existia isso até agora, agora na pós-modernidade. Aquela fila de pobres que fica esperando a hora deles entrarem para respigar. Portanto, é um costume que na Europa ainda acontece na parte do campo, tá? Então, dito isso, agora sim, porque é importante explicar isso, para a gente entender o que esse dia de Pentecostes está fazendo aqui, Então, o Pentecostes não é somente essa coisa do Espírito Santo que revestiu, que é uma promessa, a gente vai ver isso agora, mas é tudo que fala em Atos capítulo 2. Portanto, o que a gente tem em Atos 2? Um texto fechadinho que vai casar junto com o texto de Levítico, capítulo 23, verso 15 até o verso 24, tá? Tudo que está em Atos 2 tem a ver com Levítico capítulo 23. A colheita, a alegria, o Espírito Santo a alegria é um dos símbolos do Espírito Santo, Então, a alegria de estar ali colhendo e tal, e o momento agora em que eu também vou deixar a minha generosidade aflorar. E Atos capítulo 2 fecha com alegria. Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: louvando a Deus. Então, depois que eles distribuíam, dando para quem tinha necessidade, eles estavam no templo, eles partiam pão, Atos 2,46, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso significa que essas refeições não era uma coisa pomposa, não era a opulência do Império Romano. Lembra? A gente está na época do Império Romano. Vocês sabem o que os romanos faziam? Eles tinham um negócio, você que já tomou café,
Você que está comendo agora, tá? Eu vou falar uma coisa. Os romanos tinham uma espécie de vomitório. Eles comiam, e quando eles estavam estufados, eles iam lá, botavam o dedo na garganta e tá? E depois voltavam. Aquela opulência, aquelas comidas, coisas exóticas, coisas que até faziam mal, né? E misturavam aquela comidarada toda. Aqui é o oposto disso. Eles comiam até ficarem satisfeitos, uma comida simples, uma comida que se fazia para todo mundo, e eles comiam com alegria e singeleza de coração. E o verso 27 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Claro, os que iam sendo salvos. Não tinha como isso não acontecer, era normal. Todo mundo queria estar ali no meio de gente alegre, gente simples, e aquilo começou a contagiar todo mundo. E o texto diz, dia a dia aquilo ia fazendo, né, com que o povo ficasse maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo. Bem, para pensar como é que tem sido a nossa vida como cristãos. Tem sido assim, com alegria e singeleza de coração. O texto é Atos capítulo 2, para quem entrou agora, e no final vou dando bom dia para todo mundo, tá? Eu já li Levítico 23, isso tudo vai ficar na descrição do vídeo, eu já preparei a descrição, então assim que terminar eu já vou colocar aqui, tá? Então fica ligadinha aí. Bom, então, o que acontece? Esse sentimento dos primeiros cristãos, essa alegria, essa singeleza de coração, né? Isso a gente precisa refletir acerca disso, tá? A gente precisa refletir acerca disso. Muito bem. Então, vamos responder a pergunta de Atos capítulo 2, verso 12. O que será que isso quer dizer? Isso o quê? O que aconteceu ali no dia de Pentecostes, que a gente vai ler agora. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, quero que você marque na sua Bíblia a palavra todos. Ela é uma palavra-chave e vai aparecer em Atos 2 várias vezes. Já vou dizer. Verso 1, verso 4, verso 7. Todos, todos, todos. Vai aparecer no verso 12, mas o todos do verso 12 não é o todos do verso 1, 4 e 7. Verso 1, 4 e 7, a gente vai ver que o todos aí, tá? Eu já vou lá, essa vai ser a nossa quarta lição. Tem o todos do verso 12, tem o todos do verso 39, que vai aparecer duas vezes, e tem o todos do verso 44, tá bom? E tem o todo o povo do verso 47. Essa palavra todos é uma palavra-chave aqui, tá? Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som do céu como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo esse Espírito que tinha pousado sobre eles lhes concedia que falassem. Lembrando que línguas aqui são idiomas que existem na terra. Estavam
morando em Jerusalém quem? Judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Vou parar aqui. Então, hoje eu vou fazendo as lições no decurso da leitura, tá? Primeira coisa importante aqui. A presença e a capacitação do Espírito Santo, ela faz com que a gente seja obediente. Então, o que isso quer dizer? É a pergunta do verso 12. Aquilo quer dizer que aquele pessoal foi obediente. Por que aquele pessoal foi obediente? Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos e tal, com provas incontestáveis. Verso 4 de Atos 1. Comendo com eles, Jesus lhes deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, João Batista, batizou com água, mas vocês serão batizados batizou em água, vocês serão batizados no Espírito Santo depois de muitos dias. Lembra do dia que a gente fez a live no Espírito Santo? Hoje tem um copo. Vou fazer igual o Jorge, tá? Só que tá só com água, que é o que eu vou beber já, né? Eu vou completar aqui. Então, lembra do batismo no Espírito Santo? Eu entro de um jeito no balde. Vamos dizer assim, né? Entrei seca. Puf, se eu molhar aqui, sai molhada. Então, entrei de um jeito, saí de outro. Vocês serão batizados no Espírito Santo. E aí, essa era a promessa. Eles tinham que ficar juntos, onde? Em Jerusalém. O texto de Atos 2 diz que estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. E Atos capítulo 2, verso 5 diz que lugar é esse? Estavam morando em Jerusalém, judeus de todos os lugares, e eles estavam ali em Jerusalém. Então, a primeira coisa que faz com que a presença e a capacitação do Espírito Santo aconteça em nossas vidas é ser obediente. Essa é a primeira lição, tá? Segunda lição. A presença e a capacitação do Espírito Santo faz com que as promessas se cumpram em nossa vida. Aquilo que Deus falou aconteça em nossa vida. E olha o que vai acontecer aqui. Eu já li o versículo 2 até o versículo 4. Veio do céu um som, encheu toda a casa. Verso 3. Apareceram as línguas como de fogo, pousaram sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o mesmo Espírito Santo lhes concedia que falassem. Onde está essa promessa? Eu acabei de ler aqui. Atos capítulo 1, verso 5. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E Atos capítulo 1, verso 8, diz, você sabe esse versículo de cor porque ele é muito conhecido. Diz, vocês receberão o quê? Poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Havia uma promessa e a promessa se cumpre. Então, a presença e a capacitação do Espírito Santo na vida desse pessoal e na nossa vida é para mostrar que as promessas se cumprem, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Versículo 16 ao 21 eu marquei também. Então, no versículo 16 até o versículo 21, o que tem aí?
a palavra que está lá em Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Que acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, derramarei meu espírito. Olha repetindo, ó. Atos 2, verso 17. Derramarei meu espírito. Atos 2, verso 18. Derramarei meu espírito. Tá? Então, promessa se cumpriu em Atos capítulo 2. Essa foi a segunda lição. Vamos lá. Terceira lição. A presença e a capacitação do Espírito Santo é para todos que estão reunidos. É para todos. Por isso que eu falei, né, dessa coisa do todos, que aparece no verso 1, que aparece no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aparece no verso 7. O pessoal que ficou olhando aquilo, eles falando em outras línguas que não eram as línguas nativas deles. Porque olha a pergunta de quem está olhando. Atos 2, 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Todos estavam ali reunidos. Todos. Eram todos galileus, todos tinham estado com Jesus e agora eles foram capacitados. Jesus tinha dito em João capítulo 14 e João capítulo 16, eu preciso ir, se eu não for, o outro Consolador, lembra o que é Consolador? Aquele que está perto do que chama por ele, não consegue vir. E aqui isso acontece, e são todos galileus. Então, é importante que a gente esteja junto, todos, no mesmo propósito. Você está aqui agora comigo? Está todo mundo junto aqui. Eu estou falando, estou conversando com você, eu já aprendi, agora você está aprendendo, né? E a gente está junto aí, num mesmo propósito. Ouvir a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, quando está todo mundo junto, no mesmo propósito, a presença e a capacitação do Espírito Santo vem. É isso que acontece. Quarta lição. A presença e a capacitação do Espírito Santo extrapola aquele que é capacitado para que Deus alcance outras pessoas. Gente, a gente acabou de ver, os homens eram da Galileia. De repente, eles começam a falar, eles são capacitados e começam a falar idiomas que não eram deles. Eles não tinham feito CCAA, tá? Eles não tinham feito FISC, eles não tinham feito English Live, eles não estavam em quarentena aprendendo um novo idioma, eles estavam em outro tipo de quarentena. A quarentena era esperando, né? Que acabou sendo uma cinquentena, um Pentecoste. Então, eles estavam esperando a promessa que viria do Pai, tá? E eles foram capacitados a falar idiomas que eles não conheciam antes. E o que nos mostra isso? Atos capítulo 2, os versículos 5 até o versículo 12. Vou ler alguns e outros eu explico. Então, estavam morando em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, que voz? Eles falando, cada um falando num idioma diferente, veio a multidão que foi tomada de perplexidade
Desculpe, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Eles estavam atônitos e se admiravam, como eu li agora. Não é todo mundo galileu? A gente está ouvindo eles falarem na nossa própria língua materna, a língua de onde nós viemos e de onde eles vieram. Vamos lá? Verso 9. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, aqueles que eram estrangeiros e se tornaram judeus, cretenses da ilha de Creta, na Grécia, e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Quero que você marque depois também a palavra língua ou línguas. Eu estava pensando nisso. O Espírito Santo, versículo 3, poderia se manifestar de outro jeito, não poderia? Numa imagem de outro jeito. O que dá a entender aqui é que essas línguas como que de fogo em cima da cabeça deles, né, é algo, uma imagem que se vê. Lembra como é que foi com Jesus? Com Jesus o Espírito Santo veio na forma, na imagem de uma pombinha, né, aqui em cima da cabeça. E agora a gente tem línguas de fogo. Essa capacitação que aparece como línguas de fogo, se tornou o quê? Língua, idioma. Isso que apareceu aqui tem a ver com isso que aconteceu aqui. Não é interessante? É algo que a gente pode pensar aí. Esse Deus que quando se revela, já está se revelando na instrumentalidade do Espírito Santo para mostrar o que ele vai fazer, né? Então as línguas como que de fogo apareceram aqui e as línguas de fogo, o fogo aconteceu exatamente na língua deles. E eu fiquei pensando lá no Isaías, né? Que veio aquele fogo na língua do Isaías e ali ele começou a falar das grandezas de Deus. Foi o que aconteceu aqui, tá? Eles começaram a falar das grandezas de Deus para esse pessoal que estava lá. E aí, como ficou todo mundo atônito, veio a pergunta do versículo 12, Atos 2:12. O que será que isto quer dizer? Diz que alguns zombavam, dizendo, eles estão bêbados. E sempre vai ter alguém que vai zombar. Sempre vai ter alguém. E eu acho legal que a Bíblia não esconde isso da gente, Sempre vai ter alguém que vai te incentivar naquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas vai ter alguém que vai zombar. Vai ter alguém que vai dar like e vai ter alguém que vai dar dislike. Vai ter alguém que vai elogiar e vai ter alguém que não vai elogiar, ou que vai falar mal, ou que vai... Mas isso já está previsto e a gente não pode se entristecer por causa disso, nem se magoar por causa disso, né? Vamos lá. Quinta lição. A presença e a capacitação do Espírito Santo é de acordo com a necessidade. É isso que eu acabei de falar. A questão do idioma, a questão das línguas. Qual era a necessidade daquele momento? Aí, como eu falei, marca aí a palavra línguas, tá? Atos 2, verso 3, verso 6, verso 8 e verso 11. O que era necessário ali naquele momento o Espírito Santo realizar através daqueles homens? As grandezas de Deus serem anunciadas para quem estava ali, de maneira que eles pudessem entender. Como eu falei, ontem a gente estava conversando, eu, Jorge, Luciano, pastor Flávio, ali aconteceram 2 milagres.
O primeiro milagre é esse, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar um idioma que eles nunca tinham falado. Não tinham feito curso nenhum de idioma. E o segundo milagre é, imagina todo mundo ali, tá? No meio daquela, ficou todo mundo atônito, perplexo. Só que pensa, cada um tá falando uma língua diferente e eles conseguem discernir. O segundo milagre é o milagre da audição. O primeiro milagre é o milagre da fala. O segundo é o da audição. Imagina eu lá no meio, eu consigo ouvir na minha língua materna o que um monte de gente está falando, cada um numa língua diferente. Então tem 2 milagres acontecendo aqui. Então essa presença e essa capacitação do Espírito Santo é de acordo com a necessidade. Ele não vai dar algo que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Algo que a gente está necessitando, tá? Vamos lá para a penúltima lição. 6ª lição. A presença e a capacitação do Espírito Santo traz ressurreição. Traz vida. Traz coisa nova, tá? Olha o que vai acontecer no texto de Atos 2. No versículo 23 e 24, o Pedro está pregando, não é isso? Então, depois que eles fazem essa pergunta e dizem que estavam bêbados, Pedro vai começar a pregar em Atos capítulo 2, no verso 14. Então, Pedro se levantou, ergue a voz, se dirige à multidão, dizendo, olha só, verso 15, esses homens não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Né? Sendo a 3ª hora do dia. 3ª hora para o judeu é 9 horas da manhã, porque o dia começa às 6 da manhã. Então, 3ª hora, 9 horas da manhã. E aí Pedro começa a pregar, fala a profecia de Joel, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e tudo. Pedro faz a contextualização. E no versículo 23... no versículo 22, Pedro começa a falar de Jesus e do que tinham feito com Jesus 50 dias antes, né? E aí no verso 23, a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Eu amo esse versículo. Não era possível que a morte retivesse aquele que é o Senhor da vida. Então, ele vai dizer que Deus ressuscitou Jesus no meio da sua pregação, e depois ele vai citar o Salmo 16, verso 8 ao verso 11, e ele vai dizer no versículo 27 de Atos 2, não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. No verso 31, ele está dizendo que o Davi, quando fez esse salmo, olha a sabedoria de Pedro, esse vai ser a nossa última lição. Davi, quando fez esse salmo, verso 31, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e o seu corpo não experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus. E disso nós somos testemunhas. E o mesmo Deus que ressuscitou esse Jesus é o Deus que vai ressuscitar a alma desse pessoal. Todo mundo ouviu. Os que tinham zombado, os que tinham perguntado o que isso quer dizer, aqui foram 3.000 que receberam essa vida nova. Que aquilo que estava morto, certamente ressuscitou na vida deles. E essa grande colheita de gente agora viva, tá? Vamos lá. Última lição. Atos capítulo 2. Aí a gente vai falar dessa pregação de Pedro. Então vamos lá. Essa capacitação e essa presença do Espírito Santo traz conhecimento, interpretação para a pregação
da palavra de forma sábia, de forma correta. Presta atenção. O Pedro não tinha esboço. O Pedro não tinha uma cópia, tá? Do Antigo Testamento perto dele, com o livro de Joel, com o Salmo 16. Não tinha nada disso, não. E aí o que vai acontecer? O Pedro vai fazer uma pregação lindíssima. Depois que terminar essa live, se você tiver aí, eu vou trabalhar. Assim que acabar a live, eu vou trabalhar, que hoje é dia de aula no colégio, aula online. Mas se você tiver aí, leia essa pregação de Pedro todinha. O Pedro vai começar falando que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Depois o Pedro, isso aqui é uma aula de homilética, né? De arte da pregação. Depois o Pedro vai pegar isso, depois que ele falou da profecia de Joel, nos versículos 17 a 21, no versículo 22 até o 23, ele vai falar de Jesus. Depois, no versículo 24, ele falando de Jesus, e aí no 25 ele entra no Salmo 16 de Davi. Aí no verso 29, ele explica isso, tá? Ele vai dizer que o Davi, quando disse, né, que o teu santo não verá corrupção, Davi não está falando de si mesmo. Isso está em Atos capítulo 2, do verso 29 até o 31. Mas o Davi estava falando acerca de Jesus que viria, do Cristo que viria. Então, olha que pregação. Ele cita textos e ele explica os textos, contextualiza, ele cita o Antigo Testamento, contextualiza em Jesus, depois ele cita de novo o Antigo Testamento no Salmo 16, contextualiza em Jesus e ele fecha a pregação dele, Pedro, dizendo o seguinte, verso 36, Atos 2, 36, e aqui a gente encerra. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele terminou a pregação falando que Jesus é Senhor e Cristo. Olha que coisa linda de pregação. Então, essa capacitação e essa presença do Espírito Santo veio sobre a vida desses homens, veio sobre a vida de Pedro, que se levanta para explicar tudo o que está acontecendo. E é claro, quando ele explica, o pessoal faz a pergunta, o que a gente vai fazer então? E aí ele vai dizer, e essa aí a gente continua na quarta-feira, tá? Porque o texto é muito rico e tem muita coisa. Então, que nessa manhã, agora eu vou agradecer, tá bom? Nessa manhã a gente fique com isso, com esse Espírito Santo que nos capacita, cuja presença vem sobre nós para tanta coisa boa, né? Vamos só rever. A sua presença e a sua capacitação vem para fazer com que a gente seja obediente, vem para fazer com que as promessas se cumpram, vem para gente se unir mais, porque todos estavam reunidos, vem extrapolando a gente mesmo, porque vem com um propósito para outras pessoas, que não somos nós. Aquilo vem para nós, mas vem para outras pessoas. Essa presença e essa capacitação é de acordo com a necessidade da gente e da outra pessoa que precisa. Traz vida, traz ressurreição, né? Aquilo que estava morto, ele revive e faz com que haja em nós conhecimento, interpretação, porque o Espírito Santo é o professor por excelência, não é a Alessandra, não, é o Espírito Santo, né? E para que essa palavra seja pregada e alcance os corações daqueles, né, que vão perguntar isso. O que a gente faz agora? Pedro não precisou fazer apelo. Pedro não precisou ficar, aceita Jesus aí e tal. A pergunta veio deles. Que faremos? Porque eles reconheceram que eles precisavam fazer alguma coisa, né? Para que esse Espírito também capacitasse a vida deles. Tá bom?
Então vamos agradecer? Vamos lá, vou rolar aqui tudinho. E aí vou dar um montão de bom dia. Quem eu não falar, fala aí, tá bom? Então, ó, irmã Jurema, Isabela, Cida, Aline, Luciana, Luzia Sobral, Doris, Sandra, Cida já falei, Gilda, cadê? Ana Paula Meirelles, a Fátima, minha prima, irmã Elvira, Antônio, Cleide, cheio de coração, Angélica Galdino, que coisa linda, Luciana Venceslau, Luzia Sobral, já falei, a Josi, a Joyce, Solange Gomes, Isabela lá em cima, já falei, Érica, Maísa, vamos lá, Sônia Victor, beijo Sônia, minha aluna do seminário, o Joey tá aí, brasileiro, pai do pastor Jean, olha que coisa linda, vamos lá, Rosilene, a Lu Martinelli, vamos lá, que mais? A Vera, pastor Nilson, Losimério, bom dia, Rosilene, já falei, vamos lá, e Cida também, Adenildo também do seminário, deixa eu ver, Miriam já falei, Raquel, minha aluna também, ex-aluna pastora agora, vamos lá, já foi aqui, Isabela, Simone, Fernanda Silva, a Simone Filipes, a Simone Monteiro, que já apareceram lá, a Sandra. Se eu não falei alguém aqui, fala aí, que eu rolei tudinho até o início. Que Deus te abençoe nessa manhã. E você sinta a presença desse Espírito Santo e seja capacitado por ele para a gente viver mais uma semana aí, segundo dia da semana, e que nessa semana esse Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. Bom dia, France! Vamos lá. Beijo para você. Deus te abençoe.